Você já parou para pensar no que acontece quando uma família poderosa decide destruir alguém? Não estou falando de negócios ou política. Estou falando de humilhação pública, de crueldade calculada, do tipo de ataque que pode quebrar uma pessoa por dentro. Mas e se essa pessoa tivesse um pai bilionário disposto a virar o jogo completamente? Olha, o que você vai ouvir agora não é só uma história de vingança. É sobre o momento em que os poderosos descobrem que existem pessoas ainda mais poderosas do que eles. E quando isso acontece? Cara, o circo pega fogo de verdade. Deixa eu te contar sobre Lena. Uma mulher grávida de 7 meses que, numa noite que deveria ser de glamour e champanhe, virou a vítima de um dos ataques mais cruéis que você pode imaginar. Mas calma, porque o final dessa história vai te surpreender de um jeito que você não espera. Imagina a cena. Um salão de gala brilhando como se tivesse 1000 sóis pendurados no teto. Aquele tipo de evento onde todo mundo usa vestidos caríssimos, sorrisos falsos e taças de champanhe que custam mais do que o aluguel da maioria das pessoas. É o Gala Beaumont, sabe? Aquela festa anual que a elite de Boston faz questão de comparecer. Fotógrafos por todo lado, música clássica ao vivo, e todo mundo fingindo que é perfeito. Mas para Lena Hartwell Beaumont, aquela noite era um pesadelo esperando para acontecer. Ela tá lá, grávida de 7 meses, segurando a barra do vestido como se fosse um escudo. Cada sorriso que ela recebe parece uma lâmina afiada. Cada sussurro, uma facada disfarçada de riso elegante. Do outro lado do salão, Vivienne Beaumont, a sogra dela, rainha da sociedade de Boston. Uma mulher que parece esculpida em mármore. Perfeita, fria, intocável. Ela não tinha falado uma palavra com Lena desde aquela manchete que saiu no jornal pela manhã, estilista grávida acusada de roubar fundo de caridade. Uma mentira plantada por alguém de dentro da família. Claro. E o marido dela, Lucas? O cara que deveria estar defendendo a esposa grávida. Tá lá do lado da mãe, ajeitando os punhos da camisa como se nada tivesse acontecido. Quando os olhos dele se cruzam, Lena não vê amor. Vê desculpa misturada com covardia. O ar fica pesado. Aquele tipo de silêncio que grita. Agora, entra em cena Dahlia Pierce, a diretora de relações públicas da família. Vestido vermelho chamativo, sorriso venenoso. Ela passa perto de Lena e sussurra baixinho, quase doce. Sorria, querida. As câmeras adoram mulheres fortes fingindo que não estão quebrando por dentro. E aí ela simplesmente desliza para longe, sem esperar resposta. Lena sente as mãos tremerem. Ela coloca a palma sobre a barriga, e o bebê chuta, como se sentisse o medo da mãe. A orquestra toca algo suave, quase cruel na sua elegância. Vivienne bate na taça de cristal pedindo atenção. Hora do discurso anual dela. Lena dá um passo para trás, querendo desaparecer nas paredes de mármore. Mas então, o holofote varre o salão e para exatamente em cima dela. Dezenas de celulares se erguem ao mesmo tempo. Ela se sente exposta, frágil, caçada. O sorriso pintado de Vivienne se alarga. E claro, ela diz com voz doce como mel envenenado, nossa mais nova integrante da família, minha querida nora Lena, que tem trazido bastante atenção ultimamente. Risadas. Educadas, mas mortais. Lena engole as lágrimas. Ela já tinha sobrevivido a fofocas antes, mas essa noite parece diferente. Tem algo sendo armado. Ela percebe. Do outro lado do salão, Dahlia sussurra algo para uma coordenadora do evento, apontando discretamente na direção dela. 2 seguranças ajustam as luzes perto da porta dos bastidores. A música muda para uma valsa. Vivienne ergue a taça mais uma vez, os diamantes capturando a luz. Algumas manchas, ela murmura alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem, simplesmente não saem, não importa o quão caro seja o vestido. As risadas ficam mais afiadas. Ecoam pelos lustres. Lena se vira em direção à saída, a humilhação queimando por dentro. Mas então ela percebe algo estranho. Uma das câmeras de segurança acima do palco parou de piscar. A luzinha vermelha que sempre ficava acesa apagou. Algo está para acontecer. E alguém se certificou de que ninguém veria. Olha só, a música continua. Os garçons circulam com bandejas de champanhe, e os convidados riem, completamente alheios à tempestade invisível se formando nos bastidores. Lena tenta respirar fundo, mas o peito tá apertado. O coração martelando descompassado. Dahlia aparece do lado dela de novo, sorrindo brilhante demais. Tem um probleminha com seu vestido, ela sussurra, tirando uma poeira invisível do ombro de Lena. Uma manchinha. Tinta vermelha, talvez. Vivienne percebeu. Ela quer que você vá para os bastidores pra gente arrumar isso antes das fotos começarem.
Você sabe como ela odeia a imperfeição. Lena congela. Tinta vermelha? Eu mal encostei em qualquer coisa além de um copo d'água a noite toda. Por favor, Dália diz com voz gentil, mas a mão aperta o braço de Lena com força. É melhor resolver isso discretamente. Não tem escolha. Os convidados estão olhando. Os olhos frios e brilhantes de Vivienne do outro lado da sala parecem dizer: faça isso. Lena segue Dália pelos bufês, descendo um corredor estreito cheio de retratos de ancestrais Beaumont mortos há muito tempo. As risadas do salão vão sumindo, substituídas pelo zumbido baixo do ar-condicionado e o brilho fraco das luzes do palco. Atrás delas, 2 seguranças caem no passo. Altos, silenciosos, sem expressão. Eles chegam numa porta marcada somente funcionários. Dália empurra e abre, revelando uma pequena área de armazenamento dos bastidores cheia de vestidos, produtos de limpeza e um único espelho cercado por lâmpadas fracas. Esperando lá dentro estão 2 das cunhadas de Vivienne. Socialites embrulhadas em seda e superioridade. Aí está ela. Uma delas diz, fingindo preocupação. Coitadinha, você causou um rebuliço essa semana. A voz de Lena treme. Isso não é necessário. Não tem mancha nenhuma. Vivienne só quer ter certeza. Dália responde suavemente, fechando a porta atrás dela. O clique da tranca é suave, mas final. O estômago de Lena se revirou. Os 2 guardas ficam perto da saída, bloqueando o caminho dela. Por favor, ela diz, a voz quebrando. Eu tô grávida. Não tô me sentindo bem. Ah, vamos ser gentis, Dália diz com falsa simpatia. Só tire o casaco. Vamos ver sobre o que é toda essa confusão. Lena recua em direção ao espelho, agarrando o chale apertado em volta dos ombros. Eu disse não. O sorriso de Dália vacila pela primeira vez. Os olhos endurecem. Não dificulte as coisas, Lena. Estamos tentando proteger o nome da família. Você realmente quer outro escândalo? As palavras batem nela como um tapa. Ela pensa no artigo, nos sussurros, na forma como Lucas ficou em silêncio quando ela implorou para ele negar os boatos. Isso é cruel, ela sussurra. Uma das mulheres dá um passo à frente. Sabe o que é cruel? Arrastar nosso nome pela lama. Se você não tem nada a esconder, prove. O pulso de Lena ruge nos ouvidos. Ela se vira para a porta. Abra agora. Dália bloqueia o caminho, o perfume dela forte e sufocante. Você tá tremendo, ela murmura. Isso é culpa, querida. Antes que Lena possa responder, as luzes do corredor piscam. Um breve apagão, depois uma luz amarela fraca de emergência acende acima. Por uma fração de segundo, Dália olha para cima, irritada. Porque a manutenção é sempre um desastre. Nenhuma delas percebe Grace, a assistente quieta do buffet, deslizando pela porta lateral com uma bandeja de copos. Ela congela ao ver o que tem na frente dela. Uma mulher grávida encurralada por socialites e guardas. O instinto diz para ela recuar, mas o medo nos olhos de Lena faz ela ficar. Grace coloca a bandeja no chão em silêncio e pega o celular no bolso do avental. Enquanto a discussão escala, Grace aperta gravar. O pontinho vermelho na tela dela pisca levemente nas sombras. Então Dália diz. A frase que logo vai destruir ela. Tire o casaco, Lena. A gente precisa ter certeza que você tá limpa. Os guardas dão um passo à frente. A respiração de Lena prende na garganta. E a gravação continua rodando. Cara, o ar dentro daquela salinha de armazenamento fica pesado. Denso de perfume e tensão. As lâmpadas do espelho piscam, jogando fatias de luz amarela sobre saltos polidos e mãos tremendo. Lena fica imóvel, o chale agarrado como armadura. As 2 socialites pairam perto dos cabides de vestidos, sussurrando em diversão cruel. O sorriso de Dália já desapareceu completamente, substituído pelo tipo de determinação fria que só vem do poder sem controle. Não vamos fazer cena, Dália diz suavemente, se aproximando. Vamos terminar em 1 minuto. Só tire o casaco e deixe a gente verificar. O pulso de Lena troveja nos ouvidos. Você não tem direito nenhum. Dália ri baixinho. Eu tenho todo o direito quando você arrastou essa família pro escândalo. Agora seja razoável. Lena olha para os guardas. Os rostos deles são vazios, sem expressão. Por favor, ela diz para eles, voz rachando. Vocês podem ver que isso não tá certo. Eu tô grávida. Nenhum deles se move. O silêncio é pior que violência. A paciência de Dália estala. Tá bom, ela sibila. Nós mesmas vamos fazer. Ela estende a mão pro braço de Lena.
Mas no momento que os dedos dela roçam o tecido, Lena recua tropeçando no espelho. A lâmpada acima delas estoura, chovendo faíscas. As mulheres gritam. Pare! Lena grita. A voz dela corta o silêncio. Não encosta em mim. Mas elas não param. A prima de Dália dá um passo à frente, arrancando o chale dos ombros de Lena com um único puxão. O tecido cai, deixando ela num vestido fino de seda que gruda no corpo e na curva visível da barriga. A humilhação dela tá completa. Viu? Dália zomba, a voz gelada. Nada para esconder além de atitude. Lágrimas enchem os olhos de Lena. Vocês acham que isso faz vocês poderosas? Ela sussurra. Vocês não passam de covardes. Atrás dos lençóis empilhados, Grace treme enquanto continua filmando. Cada segundo parece um pecado assistir, mas um dever registrar. As mãos dela tremem tanto que ela quase derruba o celular. Dália se vira para um dos guardas. Verifique o vestido dela, ela ordena. Até o guarda hesita. Senhora, ela tá. Faça isso. Dália corta seco. Ele dá um passo à frente desajeitadamente, como se cada fibra dele gritasse contra aquilo. Essa hesitação salva tudo. Naquele exato momento, a porta rende aberta. Um funcionário da manutenção enfia a cabeça para dentro, assustado com as vozes alteradas. O que tá acontecendo aqui? Ele pergunta. Nada. Dália dispara, mandando ele embora. Assunto de família particular. O funcionário franze a testa. Senhora, essa é uma instalação pública. Vocês não podem trancar pessoas. Antes dele terminar, uma das mulheres bate a porta de novo. O eco soa como um tiro. A respiração de Lena fica irregular. Ela pressiona as duas mãos sobre a barriga, tentando proteger o filho do caos. O bebê chuta forte, como se sentisse o terror dela. Vocês vão se arrepender disso, Lena diz com voz rouca. Cada uma de vocês. Dália se inclina perto, o hálito quente e venenoso contra o ouvido de Lena. Não, querida. Você vai se arrepender de ter se casado com um poder que não conseguia controlar. Então um flash. O celular de alguém dispara, capturando a cena por acidente. Dália se vira bruscamente. De quem é essa câmera? Mas Grace já tinha ido embora, escapando pela saída de serviço, apertando o celular como uma tábua de salvação. Lá dentro, as cunhadas de Vivienne murmuram nervosas. Isso foi longe demais, uma sussurra. A gente devia parar. Não. Dália diz, endireitando o vestido. A gente termina o que começou. Ninguém humilha os Beaumont e sai limpo. Lena olha para cima, as lágrimas sumidas, substituídas por algo muito mais forte. Fúria. Você tem razão, ela diz baixinho. Ninguém sai limpo. Lá fora, descendo o corredor de serviço, Grace aperta upload. O vídeo cai, afundando na nuvem, a barra de progresso brilhando em vermelho. Dentro daquela sala, a última lâmpada pisca e apaga, mergulhando tudo na escuridão. Por um momento, não há nada além de escuridão e respiração ofegante. Agora, deixa eu te contar o que acontece quando as luzes voltam. Por um momento, só tem escuridão e respiração pesada. A última lâmpada do espelho queimou, deixando aquela salinha dos bastidores mergulhada em sombra. Lena consegue ouvir o farfalhar de tecido, um suspiro sufocado, um salto raspando no chão. Alguém xinga baixinho. Então um baque. Oco e pesado. Quando as luzes piscam de volta, Dália tá no chão. A cabeça dela descansa de forma estranha contra um baú de lençóis reservas, uma mancha escura espalhando no concreto pálido embaixo dela. As outras mulheres gritam. Uma delas tropeça para trás batendo na parede, derrubando um cabide de vestidos. Ela tá sangrando. Uma voz aguda grita. Lena congela, a respiração rasa, o coração martelando tão forte que dói. Por um segundo, ela não entende o que tá vendo. A mão de Dália se contorce uma vez, depois fica inerte. O que você fez? Uma das mulheres grita, apontando para Lena. Eu não encostei nela. A voz de Lena racha. Ela caiu. Ela tropeçou. Mas ninguém tá ouvindo. Um dos seguranças já tá no rádio. Temos um incidente. Equipe médica pro corredor sul agora. O caos explode instantaneamente. A porta estoura aberta, deixando entrar uma enxurrada cegante de luz do corredor e o trovão de passos. Garçons, convidados e funcionários lotam o corredor, atraídos pelos gritos. As duas socialites gritam uma por cima da outra, insistindo que Lena atacou Dália. Lena balança a cabeça em descrença. Não, ela diz. Por favor, eu não fiz nada. Mas a cena tá contra ela.
Dália no chão, sangue escorrendo da têmpora, e Lena em pé sobre ela com as mãos manchadas de vermelho do vidrinho de maquiagem que estourou do lado do baú. Afaste-se. Um homem late. É a segurança do hotel. 2 guardas puxam Lena para trás enquanto paramédicos correm para dentro. Eu não fiz nada, ela implora, se contorcendo nas mãos deles. Eu não encostei nela. Flashes explodem do lado de fora da porta. Paparazzi. Avisados em minutos. Alguém vazou a história antes mesmo dela conseguir entender o que tinha acontecido. Em 10 minutos, o que antes era o grandioso Gala Beaumont tinha virado cena de crime. A orquestra parou. Convidados sussurram. Vivienne Beaumont empurra pela multidão, rosto pálido mas olhos afiados como facas. O que você fez? Ela sibila quando vê Lena contida. Nada, Lena soluça. Ela escorregou. Vivienne olha para a forma imóvel de Dália sendo carregada numa maca. Você destruiu essa família, ela diz friamente. Você nos humilhou o suficiente. Vou garantir que o mundo saiba que tipo de mulher você realmente é. Lucas aparece atrás dela, maxilar travado, recusando encontrar os olhos de Lena. Só deixa eles resolverem, ele murmura. Lucas, por favor, ela chora. Conta a verdade para eles. Ele não diz nada. Enquanto os paramédicos desaparecem pelo corredor, repórteres gritam perguntas. Houve uma briga. A esposa grávida atacou a assistente do marido. Vivienne se vira para os câmeras, expressão grave mas medida. É uma tragédia, ela diz. Minha nora tem estado sob estresse. Vamos deixar as autoridades decidirem o que é verdade. Aquela frase sela o destino de Lena. Em minutos, ela é escoltada pelas mesmas portas douradas que tinha entrado horas antes, as câmeras piscando como relâmpago ao redor dela. Os sussurros a seguem pelos degraus de mármore. Instável. Violenta. Ciumenta. Dentro do peito dela, o pânico arranha os pulmões. Cada respiração queima. E ainda assim, em algum lugar longe na ala de serviço, o celular de Grace vibra com uma única notificação. Upload concluído. Ela encara a miniatura do vídeo. A mão de Dália arrancando o chale de Lena, o riso de Vivienne ao fundo, e o momento antes das luzes apagarem. Grace solta o ar tremendo. Meu Deus, ela sussurra. Eles não fazem ideia do que tá vindo. De volta na entrada do gala, a voz de um jornalista ressoa sobre o barulho. Senhora Beaumont, é verdade que existe filmagem de segurança do ataque. Vivienne congela por uma fração de segundo. E pela primeira vez naquela noite, a rainha da sociedade de Boston parece, com medo. As luzes vermelhas e azuis piscando do lado de fora do Mariners Club pintam os degraus de mármore em caos. Convidados se aglomeram perto dos carros, sussurrando enquanto Lena é conduzida entre 2 policiais, o vestido de seda rasgado, as bochechas marcadas por lágrimas. O ar da noite corta a pele dela. Câmeras seguem cada passo, as lâmpadas estourando como tiros. Senhora Beaumont, você atacou a funcionária do seu marido? É verdade que a vítima pode não sobreviver? Você estava com ciúmes do relacionamento do seu marido com Dália Pierce. Lena tenta falar, mas a voz quebra. Eu não machuquei ninguém. Ninguém liga. Os repórteres querem uma vilã, e Vivienne já tinha dado uma para eles. Do outro lado dos degraus, Vivienne fica ao lado de Lucas, uma mão dramaticamente pressionada no peito. Estamos cooperando completamente, ela diz para uma equipe de câmera, o tom puro luto. Minha nora não está bem. Só queremos que ela receba ajuda. As palavras atingem Lena mais forte que o frio. Não está bem. Uma única palavra e cada sussurro se transformaria em julgamento. Lucas nem olha para ela. Ele encara o chão, a sombra da mãe engolindo ele inteiro. Os policiais guiam Lena para dentro da traseira de uma viatura preta e branca. A porta bate com uma finalidade metálica que faz o coração dela torcer. Pela janela, ela vê Vivienne se virar para os câmeras e secar lágrimas falsas dos olhos. Dentro do carro, o corpo de Lena treme incontrolavelmente. As mãos dela, ainda manchadas do vidrinho quebrado de maquiagem vermelha, parecem evidência. Ela pressiona as palmas contra os joelhos para parar de tremer. O bebê se mexe dentro da barriga dela, um movimento pequeno e desesperado que quase destrói ela. Tá tudo bem, ela sussurra. Mamãe tá aqui. Mamãe tá bem. O trajeto até a delegacia se desfoca em rastros de luz da cidade. Cada cruzamento, cada flash de câmera de celular parece outro pedaço da dignidade dela sendo arrancado. Quando chegam, uma policial mulher escolta ela por uma entrada lateral longe dos repórteres. Só procedimento, a mulher murmura. Tenta respirar. Lá dentro,
A luz fluorescente zumbi friamente. Uma enfermeira verifica os sinais vitais dela. Frequência cardíaca muito alta, pressão arterial instável. A policial hesita, claramente dividida entre dever e pena. Você tá de 7 meses, né? Vou ver se a gente consegue acelerar as coisas. Lena acena entorpecida, incapaz de encontrar palavras. A mente dela repete a cena sem parar. Dália caindo, o sangue, o olhar de satisfação de Vivienne. Nada parece real, e ainda assim o peso disso pressiona para baixo como pedra. Horas passam antes de Lucas aparecer. Por um breve e idiota momento, esperança acende no peito dela. Talvez ele tenha vindo para contar a verdade. Mas quando a policial abre a porta, ele não encontra os olhos dela. Lucas, ela sussurra, voz quebrando. Por favor, conta para eles que foi um acidente. Ele engole seco com dificuldade. É complicado, Lena. A imprensa, a reputação da família. A voz dela endurece. A vida do nosso filho não é complicada. Ele estremece, mas não diz nada. Então baixinho, o advogado da minha mãe diz que é melhor você cooperar. Se você assinar a declaração, isso vai ser mais fácil. Lena o encara em descrença. Você quer que eu confesse algo que não fiz? Lucas não responde. Ele simplesmente coloca uma pasta na mesa e sai. No momento que ele vai embora, a enfermeira volta com uma prancheta e um sussurro suave. Alguém acabou de ligar para você. Disse que o nome dele é Gregory Hartwell. O coração de Lena para. O pai dela. O homem que ela não falava há anos. Ele disse, a enfermeira continua, que viu a filmagem. Fique firme. Você não vai passar a noite aqui. Lena pisca, atordoada. A filmagem. A enfermeira acena devagar. Ele disse que as câmeras não apagaram em todo lugar. Lá fora, trovão rola sobre a cidade. E em algum lugar do outro lado de Boston, um homem poderoso já está reunindo cada advogado, cada aliado, cada arma que tem. O que vem agora vai mudar tudo. Boston acorda com manchetes gritando o nome dela. Socialite grávida presa após briga em gala. Família Beaumont em choque. Assistente do marido em estado crítico. Pela manhã, o rosto de Lena tá em todo lugar. Sites de notícias, programas de TV, até podcasts de fofoca. Ela fica sentada numa pequena sala de detenção na delegacia, ainda usando o vestido arruinado, o cobertorzinho fino em volta dos ombros fazendo pouco contra o frio estéril. A mente dela pulsa de exaustão e descrença. Toda vez que fecha os olhos, vê Dália cair, vê a satisfação fria de Vivienne. Uma batida na porta de metal a assusta. Um detetive entra, seguido por um homem alto de cabelo prateado num sobretudo azul marinho impecável. O coração de Lena aperta. Ela não via aquele rosto há anos. Maxilar forte, olhos cinza-aço, o tipo de presença que preenche uma sala inteira. Pai, ela sussurra. Gregory Hartwell não corre para abraçar ela. Ele simplesmente a olha por um longo momento, a expressão ilegível. Chama o médico para ela. Ele diz pro detetive. A voz carrega o tipo de autoridade que não precisa de volume. Já foi feito, senhor, o detetive responde rapidamente. Equipe de obstetrícia de prontidão. Gregory se vira para Lena. Você tá machucada. Ela balança a cabeça, lágrimas brotando. Não, mas eles estão dizendo que eu... Eu sei o que eles estão dizendo, ele interrompe, quieto mas afiado. E vai parar hoje. A porta se abre de novo. 2 advogados de terno entram, ambos da Hartwell e Associados, o escritório gigante que Gregory possui. Um desliza uma pasta grossa na mesa. Já garantimos uma moção para liberá-la sob fiança com supervisão médica, ele diz. Também intimamos os arquivos de vigilância do local. O detetive pisca. Tão rápido assim. Gregory dá um sorriso pequeno e gelado. Eu construí a rede que transmite suas notícias, detetive. Eu me movimento mais rápido que sua burocracia. A respiração de Lena prende entre gratidão e medo. Pai, por que você tá aqui agora? Você me cortou há anos. O maxilar dele fica tenso. Por que você escolheu se casar com o Beaumont, e eu não resgato pessoas que entram voluntariamente em armadilhas? Mas quando eu vi aquela filmagem... Ele pausa, emoção cintilando sob a superfície composta dele. Eu percebi que você não só casou com o homem errado. Você casou com crueldade. Lena morde o lábio, a voz tremendo. A filmagem? O que você viu? Gregory olha direto nos olhos dela. O suficiente para arruinar eles. Ele se vira para os advogados. Emitam uma declaração à imprensa em 30 minutos.
Anunciem que o Grupo Hartwell obteve filmagens de segurança mostrando coerção e agressão contra uma mulher grávida. Não mencionem o nome dela ainda. Deixem o mundo curioso. O advogado acena e sai correndo. Gregory encara o detetive de novo. Minha equipe vai cuidar da transferência dela para um hospital particular. Vocês terão cooperação total nossa. Mas se alguém vazar outra imagem da minha filha, eu processo a cidade até o silêncio. Entendido. O detetive engole seco. Entendido, Sr. Hartwell. Minutos depois, Lena sai da delegacia sob um dossel de câmeras piscando, mas dessa vez, SUVs pretas bloqueiam cada lente. A segurança do pai dela cerca ela, formando uma parede de silêncio. Dentro do carro, Gregory entrega para ela uma garrafa d'água. Você vai para uma clínica. O bebê vem primeiro. Depois disso, a gente luta. Lena o encara, a voz pequena. Eles me odeiam, pai. Eles vão me destruir. Não, ele diz, o tom como ferro. Eles já se destruíram. Ode. O rosto de Vivienne perde toda a cor. Ordem, o juiz exige, batendo o martelo. Ordem, eles só ainda não sabem disso. Ela olha pela janela, vendo repórteres enxamearem inutilmente atrás das barreiras. Pela primeira vez em dias, ela sente uma pontinha de segurança. Gregory olha para o celular, lendo uma mensagem nova da equipe legal dele. Ele sorri levemente. Filmagem de segurança enviada. Timestamp 20 minutos antes do apagão. Tudo tá registrado. Ele olha para a filha, olhos frios com propósito. Agora, Lena, ele diz suavemente. Vamos lembrar eles de quem tentaram humilhar. Ao meio-dia, Boston não tá mais falando sobre o gala. Tá falando sobre a filmagem. Cada canal de notícias roda o mesmo banner de última hora. Grupo Hartwell possui evidência em vídeo de agressão contra mulher grávida. Numa suíte particular de hospital com vista pro Rio Charles, Lena fica apoiada em travesseiros brancos, a mão descansando sobre a barriga enquanto o pai dela caminha perto da janela. Repórteres enxameiam os portões lá fora. Advogados, publicitários e investigadores entram e saem como soldados se preparando para a batalha. Gregory fica imóvel, o celular pressionado no ouvido. Libera a versão editada, ele diz baixinho. Desfoca o rosto da Lena, mas deixa todo o resto claro. Eu quero que o mundo veja o que eles fizeram. Em minutos, o clipe atinge as redes sociais. O som tá baixo, mas inconfundível. A voz de Dahlia Pierce ordenando Lena a tirar o casaco. O vídeo mostra as parentes de Vivienne rindo, os guardas bloqueando a porta, e o momento em que a câmera de Grace treme em pânico enquanto Lena grita. Não encosta em mim. A internet explode. Hashtags se espalham como fogo. Hashtag justiça pra Lena. Hashtag poder e crueldade. Hashtag escândalo Beaumont. Sessões de comentários enchem com revolta. Até âncoras de noticiário tremem enquanto descrevem a filmagem. Um ato de humilhação infligido numa mulher grávida por uma das famílias mais reverenciadas de Boston. Em menos de 2 horas, os parceiros de caridade de Vivienne suspendem todas as colaborações. O telefone dela explode com ligações de patrocinadores, advogados e repórteres exigindo respostas. O conselho da Fundação Beaumont convoca uma reunião de emergência. Enquanto isso, os advogados de Gregory entram não com um, mas com 3 processos: criminal, civil e corporativo. As acusações são claras: coerção, perigo público, abuso emocional e conspiração para falsificar evidências. O tribunal aceita os pedidos imediatamente, concedendo uma ordem emergencial para garantir cada pedaço de vigilância do Mariners Club. Gregory termina a outra ligação e olha para a filha. Até amanhã de manhã, ele diz, Vivienne Beaumont vai estar de frente pro promotor público. Lena engole seco com dificuldade. Eu não queria que isso virasse guerra. Gregory se vira, os olhos afiados. Eles fizeram isso virar guerra no momento que encostaram em você. Eu só tô terminando. A porta se abre. A detetive Raquel Lang entra, o distintivo preso no casaco. Ela oferece um sorriso pequeno. Acho que eu sou sua nova amiga na tempestade. Lena pisca. Raquel. Raquel acena. A gente estudou junto, lembra? Eu vi seu nome no arquivo do caso. Agora eu sou a investigadora principal. Ela puxa um tablet da bolsa. Já confirmamos a filmagem original do clube. Acontece que o servidor principal estava sincronizado com um backup externo, um que a equipe de Vivienne não sabia que existia. Os olhos de Gregory brilham. Você tem isso. Raquel sorri com satisfação. Cada segundo. Incluindo a parte logo depois das luzes apagarem. A respiração de Lena prende. Depois do apagão.
Raquel acena. Mostra Dália tropeçando no próprio salto e batendo a cabeça numa caixa de armazenamento. Você nunca encostou nela. Gregory solta uma respiração lenta e fria. Então acabou. Não exatamente, Raquel diz. Dália tá no hospital, mas ela tá consciente. Ela já mudou a história 2 vezes. Meu instinto diz que ela tá com medo. Bom, Gregory diz. Ela deveria estar. Lena fecha os olhos. O bebê se mexe gentilmente embaixo da mão dela, quase como se sentisse a mudança. Pela primeira vez, ela não se sente impotente. Raquel se inclina mais perto. Vamos agendar entrevistas amanhã de manhã. Viviane, a equipe dela, os guardas, todo mundo. Assim que a gente tornar isso público, as prisões vão seguir rápido. Gregory olha o relógio. Então vamos garantir que a cidade inteira esteja assistindo. Naquela noite, cada rede grande interrompe a programação regular. Gregory Hartwell aparece ao vivo na TV nacional. Calmo, composto, implacável, ele fala uma única frase que congela o país. Minha filha foi agredida, humilhada e alvo de mentiras. Mas a verdade tem dentes e tá prestes a morder. A transmissão termina. Telefones tocam pela cidade inteira. E dentro da mansão Beaumont, o reflexo de Viviane racha pela primeira vez. A manhã quebra sobre Boston como uma arma carregada. Do lado de fora da propriedade Beaumont, repórteres formam uma parede. Câmeras erguidas, vozes afiadas. Lá dentro, Viviane Beaumont senta na cabeceira de uma longa mesa de carvalho, cercada por advogados e conselheiros que parecem mais reféns assustados que profissionais. O colar de pérolas dela treme levemente contra a garganta enquanto ela bate um jornal na mesa. Matriarca Beaumont acusada de orquestrar agressão contra a nora grávida. Os olhos de Viviane queimam de fúria. Eles estão nos destruindo, ela sibila. Ele está nos destruindo. Do outro lado da cidade, na torre de vidro da Hartwell Media, Gregory fica diante de uma sala de guerra de telas. Cada rede, cada feed social, cada tag de tendência pulsa com o nome da filha dele. O império dele, uma vez dedicado a construir narrativas, agora está destruindo uma. Mantenha a pressão, ele diz pro diretor de comunicações. Cada canal, cada comentarista. Eles tentaram arrancar a dignidade da minha filha. Agora a gente arranca a reputação deles. Enquanto isso, no hospital, Lena senta perto da janela, luz do sol pintando linhas suaves no rosto dela. Ela consegue ouvir a cidade zumbindo lá embaixo. As buzinas, os protestos, os flashes de luz de câmera. O telefone dela vibra sem parar, estranhos mandando amor, sobreviventes compartilhando as próprias histórias. Raquel Lang chega no meio da manhã, café na mão e determinação na passada. Temos confirmação, ela diz, colocando o tablet na mesa. O promotor público emitiu intimações formais para Viviane, Lucas e Dália. Eles têm que aparecer essa tarde. Lena pisca. Tão rápido. Raquel sorri. Seu pai não perde tempo. E nem eu. Naquela exata hora, o caos se desenrola dentro da sede Beaumont. Lucas Beaumont, pálido e sem dormir, tá numa ligação com o diretor financeiro quando a tela fica preta. Cada conta, cada linha de crédito ligada à Fundação Beaumont congela simultaneamente. Gregory tinha feito o segundo movimento dele. Durante a noite, a Hartwell Capital comprou a dívida falida do conglomerado Beaumont. Quietamente, legalmente e completamente. Com um e-mail, ele virou o maior credor deles. Lucas irrompe na sala de estar onde a mãe dele senta, agarrando um copo tremendo de conhaque. Eles congelaram nossos ativos. A gente não consegue nem pagar a folha. Viviane olha para cima devagar. Hartwell, ela sussurra. Ele não tá só lutando contra a gente no tribunal. Ele tá tirando o chão debaixo dos nossos pés. Lucas passa a mão pelo cabelo. A gente precisa falar com a imprensa. Dizer para eles que ele tá manipulando o sistema. Não, Viviane corta seco. A imprensa é o sistema dele. Do outro lado da cidade, a equipe de Gregory reúne a peça final da ofensiva deles, uma coletiva de imprensa ao vivo agendada para as 4 da tarde. Cada rede grande concordou em transmitir. O título: Verdade e Responsabilidade, o caso Beaumont. Às 15h45, Viviane recebe o convite na caixa de entrada, enviado direto do escritório de Gregory. Anexado tá uma única frase: compareça se você quer ver como suas mentiras morrem. Às 4, o mundo assiste enquanto Gregory Hartwell sobe ao pódio, flanqueado pelos advogados e pela detetive Lang. Atrás deles,
Telas exibem imagens paradas da filmagem de segurança, desfocadas para proteger a identidade de Lena, mas claras o suficiente para revelar cada rosto culpado. A voz de Gregory carrega precisão calma. Esses indivíduos conspiraram para humilhar publicamente uma mulher grávida. Eles manipularam a mídia, falsificaram evidências e tentaram destruir o nome dela. O que eles não perceberam foi que o mundo estava assistindo. Clipes rolam. Suspiros enchem as ondas de rádio. O momento em que Dahlia exige que Lena se desnude, as risadas, o brilho da pulseira de diamante de Vivienne enquanto ela gesticula para os guardas. Repórteres explodem. Perguntas voam. A cidade treme. Em minutos, o promotor público confirma ao público que mandados de prisão foram assinados. O telefone de Vivienne vibra na mesa ao lado do drink intocado dela. Ela não precisa olhar para saber o que é. A lei chegou na porta dela. No hospital, Lena assiste à transmissão ao vivo, o coração disparado. Raquel sorri suavemente. Tá acontecendo. Justiça rápida e alta. As palavras de fechamento de Gregory ecoam por cada transmissão, cortando fundo e final. Eles arrancaram a dignidade dela. Nós arrancamos o poder deles. Isso é equilíbrio. Do lado de fora da mansão Beaumont, sirenes de polícia uivam. E lá dentro, Vivienne Beaumont finalmente entende o que significa perder controle. Lucas Beaumont não dormia há 2 dias. A cidade do lado de fora da cobertura dele pulsa de raiva. Protestos, câmeras piscando, manchetes gritando. Justiça para Lena. O telefone dele toca sem parar com ligações que ele não atende. Advogados, membros do conselho, jornalistas. Cada toque parece outra pedra sendo atirada nas paredes de vidro em volta da vida dele. Ele despeja uma dose às 9 da manhã, ignorando o fato de que as mãos estão tremendo. Na TV, a coletiva de Gregory Hartwell repete de novo. Lucas aumenta o volume justo quando as palavras finais de Gregory cortam pela estática. Eles arrancaram a dignidade dela. Nós arrancamos o poder deles. O copo na mão de Lucas racha. Ele joga contra a parede, vendo o líquido âmbar escorrer pelo mármore como sangue. A mãe dele irrompe no quarto, desgrenhada e furiosa, agarrando o celular. Ele tá comprando tudo, Lucas. Cada ação, cada dívida, cada propriedade ligada ao nosso nome. Hartwell tá nos desmontando uma assinatura de cada vez. Eu sei, ele murmura, esfregando as têmporas. Então faz alguma coisa, Vivienne dispara. Conserta isso antes que seja tarde demais. Lucas ri amargamente. Você ainda acha que eu consigo consertar alguma coisa? Eu nem consigo entrar no meu próprio escritório. A segurança revogou meu crachá hoje de manhã. Eu sou CEO de nada agora. Vivienne congela. Eles te demitiram? Ele olha para ela, vazio. Não, mãe. Eles me apagaram. Lá fora, um comboio de SUVs pretas para na frente da torre corporativa dos Beaumont. Repórteres enxameiam enquanto homens de terno entram no prédio segurando documentos judiciais lacrados. O conselho de diretores, muitos que tinham investido com a Hartwell Capital, votou unanimemente para remover Lucas Beaumont como CEO em exercício. Às 10 da manhã, a notícia atinge cada rede. Lucas Beaumont destituído como CEO, Grupo Hartwell adquire participação controladora. Lena vê o relatório da cama de hospital. Por um momento, ela não sente nada. Nem vitória, nem triunfo. Só a dor quieta de saber que o homem que uma vez prometeu proteger ela ficou parado enquanto outros a destruíam. Raquel entra no quarto carregando uma pasta. Achei que você ia querer ver isso, ela diz. Dentro tem fotos paradas da filmagem recém-recuperada. Lucas em pé na porta durante a agressão. Congelado em silêncio. Lena olha para a foto por um longo tempo. Ele assistiu, ela sussurra. Ele viu tudo. Raquel acena sem dizer nada. Esse silêncio é a culpa dele. Ao mesmo tempo, Lucas fica diante da sala do Conselho Beaumont, encarando um semicírculo de executivos que evitam o olhar dele. Eu posso explicar. Ele começa. Esse escândalo é sua culpa. Um deles corta. Os investidores foram embora, os ativos congelados, e agora a polícia está cercando sua mãe. Você é tóxico, Lucas. A gente não pode bancar você. Vivienne bate a mão na mesa. Seus covardes não existiriam sem essa família. Exatamente, outro responde friamente. Essa família é o problema. A segurança escolta os dois para fora em minutos. Câmeras capturam cada segundo. A antes poderosa matriarca Beaumont e o herdeiro caído empurrados para fora do próprio império. A filmagem vai ao ar ao vivo, reproduzida lado a lado com clipes da compostura quieta de Lena no hospital. A opinião pública muda completamente.
Simpatia pelos Beaumont evapora. Admiração por Lena e Gregory dispara. De volta no hospital, Gregory entra no quarto de Lena carregando um laptop. Assiste isso, ele diz. Na tela, Lucas fica do lado de fora de um tribunal, repórteres gritando perguntas. O rosto dele tá pálido, quase translúcido. Lucas Beaumont, grita. Você tem algo a dizer para sua esposa. Ele abre a boca, mas nenhuma palavra sai. Pela primeira vez, o homem que construiu a vida na imagem não tem mais nada a dizer. Gregory fecha o laptop. Isso, ele diz baixinho, é o que a verdade faz. Ela tira a voz dos mentirosos. Lena olha pela janela para a cidade brilhante lá embaixo. Acabou? Ela pergunta suavemente. Gregory hesita. Ainda não. A gente cortou o dinheiro deles. Agora a gente corta as mentiras. Ele coloca uma pasta no colo dela. Datas de julgamento, listas de testemunhas, planos de depoimento. O próximo passo, ele diz, é justiça diante da lei. Lá fora, trovão rola de novo sobre Boston. E em algum lugar do outro lado da cidade, Vivienne Beaumont pega o telefone e liga para alguém que jurou nunca mais falar. O horizonte de Boston brilha sob uma manhã cinza. Mas a torre Beaumont fica escura, as luzes mortas, a placa removida durante a noite. Pro mundo, ainda é um símbolo de legado e luxo. Para Gregory Hartwell, é um campo de batalha que ele já venceu. No escritório dele no centro, Gregory se inclina sobre uma mesa de nogueira polida, assinando um documento enquanto a equipe legal espera. Essa é a última, um deles diz. Todos os ativos Beaumont restantes transferidos para Hartwell Holdings. A liquidez dele sumiu. Gregory põe a caneta de lado. Bom, então vamos tornar isso público. Às 9 da manhã, a manchete rola por cada ticker financeiro grande. Grupo Hartwell adquire portfólio de dívida Beaumont, congela operações pendente investigação. Em minutos, pânico se espalha pelas fileiras Beaumont. Credores ligam, parcerias colapsam, funcionários inundam para fora do prédio carregando caixas. Ao mesmo tempo, do lado de fora do tribunal, Vivienne Beaumont chega para a audiência de intimação dela com óculos escuros grandes demais e pérolas que não brilham mais. Repórteres se aglomeram em volta. Senhora Beaumont, é verdade que sua empresa foi tomada? Você está cooperando com a polícia. Ela os ignora, agarrando o braço de Lucas enquanto empurram pelo caos. Mas no momento que entram no saguão de mármore, investigadores federais estão esperando. Senhora Beaumont, diz o agente Ramírez, segurando um mandado. A gente precisa que você entregue seu telefone e registros comerciais. Tem evidência de adulteração de sistemas de vigilância no Mariners Club. A máscara de Vivienne racha pela primeira vez. Isso é absurdo. Lucas dá um passo à frente, voz tremendo. Agente, por favor, a gente vai cooperar. Não, Vivienne dispara. Você não fala por mim. A tensão estala como um fio. Câmeras piscam. A rainha da sociedade de Boston, antes intocável, é escoltada por um detector de metal enquanto repórteres gritam perguntas. Do outro lado da cidade, Lena assiste à transmissão ao vivo da cama de hospital. Raquel entra quietamente, segurando um tablet. Você deveria ver isso, ela diz. Na tela, extratos bancários rolam, mostrando milhões canalizados por contas de caridade falsas sob gerenciamento de Dahlia Pierce. Cada transação autorizada por Vivienne. A respiração de Lena prende. Eles usaram a fundação deles para esconder dinheiro. Raquel acena. E o promotor público acabou de confirmar uma investigação completa de crimes financeiros. O movimento do seu pai congelou as contas deles antes que pudessem transferir um centavo. Gregory entra no quarto momentos depois, a expressão sombria mas satisfeita. Vivienne tentou ligar para 3 senadores e 2 banqueiros essa manhã. Todos se recusaram a atender. Lena solta o ar tremendo. Você tá desmontando tudo que ela construiu. Gregory senta ao lado dela, o tom calmo. Não. Eu tô mostrando para ela como é perder controle. A lei vai fazer o resto. Enquanto isso, no escritório escuro do outro lado da cidade, Dahlia Pierce senta sozinha, rolando atualizações de notícias com dedos tremendo. O telefone dela vibra. Número desconhecido. Quando atende, a voz de Gregory é firme, quase gentil. Senhorita Pierce, ele diz. Você tem estado ocupada. Ela congela. Senhor Hartwell, isso não é pessoal. Eu fiz o que me mandaram. Tenho certeza que sim, ele responde. Por isso eu tô te dando uma chance de contar a verdade oficialmente hoje. Caso contrário, vou garantir que cada publicação na América saiba seu nome antes do pôr do sol. A ligação termina.
Dália olha pro próprio reflexo na tela escura do laptop. Rímel borrado, medo nos olhos. À tarde, ela aparece no escritório do promotor público, flanqueada por 2 advogados. Eu vou testemunhar, ela sussurra. Mas eu quero proteção. O promotor acena. Você vai ter. Naquela mesma noite, Gregory realiza outra coletiva. Dessa vez, ele não tá sozinho. A detetive Raquel Lang fica ao lado dele. Recebemos cooperação total de uma testemunha interna. Ela anuncia. Mandados de prisão foram aprovados para múltiplas partes, incluindo membros do Conselho Beaumont. As câmeras piscam. O telefone de Vivienne toca dentro do corredor do tribunal, mas não é advogado. É a assistente sussurrando. Prenderam a Dália. Ela tá entregando nomes. Vivienne fica imóvel. Pela primeira vez na vida, ela não tem estratégia, nem defesa, nem plateia. No hospital, Lena desliga a TV e fecha os olhos. Pela primeira vez em semanas, o coração desacelera. Justiça não tá mais vindo. Chegou, e tá usando o nome do pai dela. Até o fim da semana, Boston tá dividida em 2 campos. Os que acreditam que Lena Hartwell é sobrevivente de crueldade. E os que acreditam que ela faz parte de uma grande performance orquestrada pelo pai bilionário. Cada tela na cidade brilha com a imagem dela. Cada talk show especula sobre justiça, vingança e poder. No centro de comando da Hartwell Media, Gregory fica diante de uma dúzia de monitores exibindo feeds de notícias do mundo inteiro. A gente controla a verdade agora, um dos editores diz. Mas os Beaumont estão tentando criar uma narrativa contrária. A equipe de RP deles alega que o vídeo foi editado. O maxilar de Gregory trava. Então vamos mostrar para eles tudo. Ele aperta um botão no painel de controle. A tela central acende com filmagem não divulgada. Bruta, sem cortes, com timestamp. Mostra o sorriso cruel de Dália, o comando zombeteiro de Vivienne, Lucas parado congelado perto da porta. E então o áudio impensável de Vivienne ordenando. Garante que as câmeras parem de gravar. Gregory se vira para a equipe. Envia isso para cada veículo que a gente possui. Sem filtros, sem edição. Do outro lado da cidade, milhões assistem em silêncio atordoado enquanto a verdade se desenrola sem edição. A narrativa muda instantaneamente. Os Beaumont não são vítimas. São vilões. No escritório do promotor público, Dália Pierce senta tremendo numa sala de interrogatório cinza, o casaco de grife pendurado frouxo nos ombros. A detetive Raquel Lang coloca um gravador na mesa. Você disse que estava seguindo ordens, ela diz calmamente. Ordens de quem? Os olhos de Dália disparam para a parede espelhada. Da Vivienne, ela sussurra. Ela disse que a gente precisava dar uma lição na Lena. Fazer ela entender quem segura o poder naquela família. Ela até disse para os guardas o que falar se alguém perguntasse. Raquel se inclina para frente. E o Lucas? Dália hesita. Ele sabia. Ele não parou porque tinha medo dela. Da mãe dele. Ele sempre teve medo. Raquel desliga o gravador. Era tudo que a gente precisava. À tarde, o escritório do promotor entra com acusações adicionais. Adulteração de testemunha, obstrução da justiça e cumplicidade em agressão. Mandados de prisão para 2 oficiais de segurança Beaumont seguem em 1 hora. A cidade nunca tinha visto um desmoronamento tão rápido de um império. Na mansão Beaumont, o caos reina. Repórteres acampam nos portões enquanto equipes legais empacotam documentos em caixas. Vivienne assiste às notícias da sala de estar particular. A tela muda mostrando o próprio rosto enquanto âncoras recitam os crimes alegados dela. Isso é difamação. Ela sibila. Eu construí a rede de caridade dessa cidade. Lucas fica atrás dela, pálido e tremendo. Eles têm tudo, mãe. Dália se virou contra a gente. Os guardas confessaram. E a filmagem? Para de falar, Vivienne grita. Você acha que o fantasma do seu pai deixaria isso acontecer? Você acha que eu vou ser arrastada pela lama feito alguma criminosa? Lucas não responde. Pela primeira vez, ele vê a mulher por trás das pérolas e perfeição. Pequena, desesperada, aterrorizada. Na sede da Hartwell, Gregory recebe uma ligação de Raquel. A equipe Beaumont está cooperando, ela relata. Recuperamos o servidor particular deles. Tem e-mails provando que Vivienne pagou repórteres para difamar sua filha. A voz de Gregory fica gelada. Manda cópias para cada agência federal. Deixa ela se afogar nas próprias mentiras. Enquanto isso, Lena assiste o feed de notícias ao vivo da cama de hospital. Pela primeira vez, ela vê tudo. Cada zombaria,
cada palavra cruel, cada momento que tentaram quebrar ela. Não é só dor mais. É vindicação. Ela sussurra para si mesma. Vocês não conseguem apagar a verdade. Raquel entra no quarto minutos depois. Acabou para eles, Lena. O promotor quer agendar datas de julgamento imediatamente. Isso vai se tornar público. Lena acena devagar, olhos brilhando. Bom, deixa o mundo ver exatamente como o poder colapsa quando é construído em crueldade. Lá fora, nuvens de tempestade rolam, trovão roncando como aplauso. Na mansão Beaumont, Vivienne se afasta da TV escurecida, sussurrando para si mesma. Ele não pode ganhar para sempre. Mas ela não sabe que Gregory não tá só ganhando. Ele tá reescrevendo as regras do poder, uma revelação de cada vez. E olha, a gente tá chegando no momento que todo mundo esperava. Quando as portas do tribunal se abrem, a multidão lá fora se estende por quarteirões. Repórteres enchem cada assento, canetas preparadas, câmeras prontas. O julgamento de Lena Hartwell contra a família Beaumont virou o evento da década. Parte drama judicial, parte peça moral. Lá dentro, câmeras receberam acesso limitado por ordem especial do juiz. O mundo vai testemunhar cada palavra, cada lágrima, cada verdade. Lena fica na mesa da defesa num vestido de maternidade azul claro, substituindo os vestidos de alta costura que ela costumava usar em eventos Beaumont. A barriga tá redonda agora, cheia e visível. Um símbolo tanto de fragilidade quanto desafio. Ao lado dela, Gregory ajusta a gravata, calmo mas afiado como navalha. Do outro lado do corredor, Vivienne Beaumont senta como uma estátua esculpida em gelo, as pérolas substituídas por uma pulseira rastreadora do tribunal. O juiz entra. O tribunal tá em sessão. A primeira testemunha, detetive Raquel Lang, sobe ao banco. O testemunho dela é conciso, metódico, devastador. A filmagem recuperada do Mariners Club mostra os réus, Vivienne Beaumont, Dahlia Pierce e Lucas Beaumont, envolvendo-se no ato de coerção, intimidação física e abuso psicológico contra a senhora Lena Hartwell. A vítima estava grávida de 7 meses na época. Suspiros ondulam pela sala. Câmeras piscam. O advogado de Vivienne objeta, alegando parcialidade. Negado. Em seguida vem Grace, a assistente quieta de buffet que tinha filmado a agressão inteira. As mãos dela tremem enquanto sobe ao banco. Eu não sabia o que fazer, ela diz suavemente. Mas eu sabia que estava errado. Elas riram enquanto ela chorava. Eu pensei, se fosse eu, alguém ia querer prova. Quando a acusação reproduz a filmagem de Grace na íntegra, a sala cai em silêncio. Na tela, a voz de Vivienne ecoa. Tira o casaco. A gente não pode ter manchas na nossa família. Então vem a voz de Lena, desesperada e tremendo. Eu disse não. O clipe termina. Ninguém se move. O som de choro abafado vem da galeria. Vivienne quebra primeiro. Isso tá sendo distorcido. Ela dispara. Aquele vídeo não mostra o que realmente aconteceu. Foi caos. Um acidente. Gregory se levanta devagar, o tom frio e firme. Um acidente? Você orquestrou isso. Você mandou as luzes serem cortadas. Você contratou guardas para bloquear a porta. Você quer que eu reproduza a gravação da sua ligação telefônica daquela noite. A sala explo. Neste tribunal. Gregory continua, implacável. Nós intimamos sua assistente pessoal. Ela confirmou o que você disse, e eu cito, garante que a câmera pare de gravar antes de darmos uma lição nela. Vivienne o encara horrorizada. Você não ousaria. Ah, eu já usei, Gregory responde. Lá fora, as redes de notícias explodem a história ao vivo. Evidência explosiva revelada no julgamento Beaumont. As redes sociais explodem em indignação. A hashtag Justiça pra Lena atinge 100 milhões de posts em menos de uma hora. Quando Lucas sobe ao banco, a tensão é insuportável. A voz dele treme. Eu não queria isso, ele diz. Mas minha mãe, ela disse que se eu defendesse a Lena, ela me deserdaria. O advogado de Gregory dá um passo à frente. E você defendeu sua esposa. Lucas olha para baixo. Não. O silêncio que segue é ensurdecedor. Vivienne se vira para ele, descrença torcendo o rosto. Seu covarde, ela sibila. Você traiu sua própria mãe. O juiz bate o martelo de novo. Senhora Beaumont, mais um surto e você será removida. A acusação encerra. A defesa tenta se recuperar, mas é tarde demais. Cada mentira, cada crueldade, cada ato de arrogância foi despido.
Quando o tribunal levanta a sessão do dia, repórteres correm para capturar o momento. Lena sai com Gregory e Raquel ao lado. O flash de câmera cega ela, mas dessa vez ela não estremece. Um repórter grita: Senhora Hartwell, o que você espera que venha de tudo isso? Lena sorri levemente. Verdade, ela diz. O tipo que não precisa ser editado. Atrás dela, as portas do tribunal batem, ecoando pela cidade. E pela primeira vez, o mundo para de vê-la como vítima. Ela virou a tempestade. O veredito ainda não saiu, mas o mundo já tinha decidido. Da noite pro dia, Vivienne Beaumont foi de rainha da filantropia de Boston para socialite mais desprezada. A cidade que uma vez se curvava ao nome dela agora atravessa a rua para evitar. Cada patrocinador grande puxou da Fundação Beaumont. Marcas de luxo revogaram as parcerias. E-mails anônimos vazaram memorandos internos detalhando anos de uso indevido de fundos de caridade. O que começou como escândalo de família virou implosão corporativa. Na suíte cobertura dela, Vivienne senta cercada por pilhas de cartas não abertas e avisos legais. O reflexo dela na parede de vidro parece mais velho, menor. As pérolas que uma vez simbolizaram poder agora pendem no pescoço como corrente. Mãe, a gente tem que sair da cidade, Lucas diz baixinho, andando atrás dela. Hartwell é dono de tudo. Nossos advogados, nossas dívidas, nossa história. A gente não consegue ganhar isso. Vivienne não se vira. Você acha que eu vou fugir? Deixar aquele homem e aquela filha bastarda arruinarem tudo que eu construí? Lucas para de andar. O que sobrou para arruinar? A sala fica em silêncio. Pela primeira vez na vida, Lucas vê medo nos olhos da mãe. Do outro lado da cidade, repórteres se reúnem no lançamento oficial da nova fundação. Dessa vez, os microfones e luzes piscando não fazem Lena estremecer. Eles não estão aqui para encurralar ela. Estão aqui para ouvir. Quando o evento começa, ela sobe ao pódio. A multidão fica em silêncio. 2 anos atrás, ela começa. Eu fiquei numa sala onde fui despojada de dignidade, voz e segurança. Eu achei que aquele momento ia me definir para sempre. Mas dor não é o fim de uma história. É o começo de uma. A voz dela se firma enquanto continua. Essa fundação não é sobre vingança. É sobre proteção. Nenhuma mulher, grávida, jovem ou sem poder, deveria enfrentar a humilhação que eu enfrentei e se sentir sozinha. A multidão explode em aplausos. Câmeras piscam, mas dessa vez a luz parece quente. Entre os convidados está Gregory, observando quietamente do fundo da sala. Ele não avança quando o aplauso aumenta. Ele simplesmente sorri. Ao lado dele, Raquel sussurra. Você deve estar orgulhoso. Gregory acena levemente. A mãe dela estaria. Mais tarde, quando os discursos terminam, Lena o encontra perto da saída. Você não precisava se esconder no fundo, ela diz com um sorriso. Eu não sou a história, ele responde. Você é. Você fez parte disso, ela lembra. Ele hesita, então sorri. Talvez. Mas você transformou em algo que eu nunca conseguiria. Ele pausa. Esperança. Eles caminham juntos pelo salão cheio de voluntários, estudantes, advogados, médicos. Todo mundo que acreditava na missão dela. Grace está mostrando para a equipe nova como processar doações. O riso dela é leve e livre. Lá fora, um grupo de mulheres se reúne perto dos degraus, segurando pacotes informativos. Algumas ainda carregando hematomas, outras carregando crianças. Uma delas sussurra quando Lena passa. Você é a razão de eu ter vindo à frente. Lena para, o coração apertado. Não, ela diz suavemente. Você é a razão de isso existir. Quando a multidão começa a dispersar, ela olha para trás para os portões de vidro brilhantes da fundação. O reflexo encarando de volta não é a mulher quebrada daquele gala. É alguém reconstruída. Gregory toca o ombro dela. Você conseguiu, ele diz. Ela olha para o horizonte onde as luzes da cidade cintilam como estrelas. Não, ela murmura. A gente conseguiu. Cada mulher que já pensou que tinha que ficar em silêncio, a gente falou por elas. Uma brisa suave levanta o cabelo dela enquanto sinos de igreja tocam à distância. Boston está se curando. Assim como ela. E pela primeira vez, a história dela não é sobre sobrevivência. É sobre força. Agora, vem o momento que muda tudo de novo. A Fundação Shield Har cresceu mais rápido que qualquer um esperava. Em 6 meses, abriram escritórios satélites em Nova York e Chicago. Doações despejando. Políticos citando os discursos de Lena. Sobreviventes escrevendo cartas que enchem paredes inteiras com gratidão. Pro público,
É uma história de redenção. Mas para Lena, também é um lembrete quieto. Paz nunca vem sem ecos. Numa tarde chuvosa enquanto separa a correspondência no escritório, Lena encontra um envelope grosso sem marcação. Lá dentro tem uma carta manuscrita. A caligrafia elegante para a respiração dela. Vivienne Beaumont. Ela hesita antes de ler. Eles me dizem que escrever pode ajudar a alma. Eu duvido, mas o silêncio nessa cela é autossuficiente para me esmagar, então vou tentar. Você acha que eu sou um monstro, e talvez você esteja certa. Eu justifiquei tudo. Controle, crueldade, poder. Porque eu achei que isso era o que sobrevivência significava. Eu esqueci que medo não é força. Eu vejo isso agora. Tarde demais. Eu assisti entrevistas da sua fundação na TV da prisão. Você construiu algo do que a gente destruiu. Isso deveria me fazer te odiar, mas não faz. Me apavora. Porque pela primeira vez, eu percebo como é o poder real. Diga pro seu filho que a avó dele sente muito. Vivienne. Lena encara a assinatura por um longo tempo. A tinta tá borrada, mas a emoção é inconfundível. Ela não sabe o que sente, pena, raiva ou alívio. Quando Gregory entra alguns minutos depois, ele a encontra sentada em silêncio perto da janela, a carta dobrada no colo. O que é isso? Ele pergunta. Dela, ela diz suavemente. Gregory franze a testa. Vivienne. Lena acena. Ela diz que sente muito. O rosto de Gregory endurece. Arrependimento é só outra forma de controle para pessoas como ela. Não deixa entrar. Não vou, Lena diz baixinho. Mas talvez ela seja sincera. Ele suspira. Você sempre viu bem demais nas pessoas. Lena sorri levemente. E você viu de menos. Eles sentam em silêncio enquanto a chuva risca as janelas. Lá fora, as ondas do porto batem nas rochas como batimento cardíaco. Mais tarde naquela semana, Raquel aparece com atualizações. A carta de Vivienne não é a única notícia, ela diz. Lucas fez petição para ser voluntário num programa comunitário local para ex-infratores. O tribunal aprovou. Lena ergue uma sobrancelha. Você acha que ele tá mudando? Raquel dá de ombros. Talvez culpa finalmente funcione melhor que medo. Naquela noite, depois de colocar Eli para dormir, Lena fica ao lado do berço, traçando os dedinhos minúsculos. Você nunca vai crescer com medo, ela sussurra. Não da família, não da verdade. O telefone dela vibra. É Grace ligando da filial de Nova York. A gente acabou de receber uma mulher com uma história quase idêntica à sua, Grace diz. Os sogros dela tentaram destruir a reputação online. Ela viu seu documentário e veio até a gente. Os olhos de Lena enchem de lágrimas. Então tá funcionando, ela diz. Cada cicatriz virou porta. Depois de desligar, ela desliga a luz do quarto e caminha para a varanda. Boston brilha lá embaixo. Os arranha-céus refletidos no rio. A mesma cidade que uma vez a quebrou. Mas agora parece diferente. Não ameaçadora, não fria. Só viva. Uma batida gentil soa na porta. Gregory entra carregando 2 canecas de chá. Não consegue dormir, ele pergunta. Pensamentos demais, Lena admite. Ele entrega a xícara. Você fez mais do que qualquer um poderia esperar. Mas garante que você ainda vive, não só luta. Ela olha para ele. É isso que eu tô aprendendo agora. Ele sorri, a expressão suave pela primeira vez em anos. Bom, porque Eli merece uma mãe que é livre, não só famosa. Eles ficam juntos em silêncio, vendo o relâmpago piscar sobre a baía. Em algum lugar lá dentro, os fantasmas do passado finalmente começam a desaparecer. Não esquecidos, mas perdoados. Lena respira fundo e sussurra para a noite. Acabou. Mas no fundo, ela sabe a verdade. Algumas histórias não terminam. Elas evoluem. E assim, meu povo, a gente chega ao final dessa jornada. 2 anos depois do julgamento, Lena Hartwell não é mais só uma sobrevivente. Ela virou o símbolo. A fundação dela, Shield Har, expandiu internacionalmente. O rosto dela aparece em capas de revistas sob manchetes como a mulher que mudou a justiça e da humilhação à esperança. Ainda assim, ela evita entrevistas. As câmeras lembram demais ela daquela noite que quase a quebrou. Mas quando o Atlantic Journal solicitou uma matéria aprofundada sobre o impacto da fundação, Lena concordou. Não pela fama, mas para contar a história nas próprias palavras uma última vez. A entrevista acontece na sede da fundação em Boston. O estúdio é brilhante e minimalista, luz do sol entrando pelas janelas do chão ao teto. A entrevistadora,
Uma mulher calma chamada Dana Fields coloca o gravador na mesa. Obrigada por me receber, Lena, Dana diz. O mundo conhece sua história, mas não a pessoa por trás dela. Eu gostaria de mudar isso. Lena sorri educadamente. O mundo não precisa de mais da minha história. Precisa de mais do que vem depois dela. Dana se inclina para frente. Então me conta, o que vem depois de sobreviver? Lena pensa por um longo momento antes de responder. Viver. Mas viver diferente. Eu costumava achar que força significava silêncio, aguentar quietamente. Agora eu sei que força de verdade é usar sua dor para construir algo que protege outros. Dana acena. Você ajudou mais de 5.000 mulheres através da Shield Har. Isso é notável. Mas você sente que o passado ainda te segue. Lena hesita. Sim, ela admite. Tem noites que eu ainda acordo ouvindo o riso delas, a voz de Vivienne, os sussurros, a humilhação. Mas trauma não desaparece. Ele se transforma. Você aprende a viver ao lado dele em vez de debaixo dele. Ela pausa. Então sorri levemente. Além disso, eu tenho um garotinho que garante que eu fique no presente. Eli é meu lembrete de que a vida não terminou naquela noite. Começou lá. Dana suaviza. Como ele tá? Curioso, teimoso, gentil, Lena diz, rindo baixinho. Ele é o sósia do Gregory em todos os sentidos, exceto os olhos. Esses são meus. Falando em seu pai, Dana diz cuidadosamente, tem pessoas que dizem que Gregory Hartwell usou seu caso para consolidar poder. Que ele ganhou mais com isso que justiça. A expressão de Lena não muda. Ele ganhou poder, ela diz simplesmente. Mas não o tipo que você pode medir em dinheiro. Meu pai aprendeu compaixão. Talvez pela primeira vez na vida. Essa é a vitória real dele. Dana pisca. Pega desprevenida pela graça no tom de Lena. Você o perdoa por te cortar todos aqueles anos antes do escândalo. Lena olha pela janela. O porto cintilando lá embaixo. Perdão não é presente para eles, ela diz suavemente. É liberdade para mim. Eu o perdoei no dia que ele apareceu naquela delegacia. Não porque ele merecia, mas porque eu precisava parar de sangrar. Um silêncio preenche a sala. Dana desliga o gravador. Sabe, você poderia facilmente ter ficado amarga. Mas não ficou. Por quê? Lena sorri gentilmente. Porque a amargura é só outra prisão. E eu já escapei de uma. A entrevista termina, mas Dana persiste perto da porta. Obrigada por deixar o mundo ver quem você realmente é, ela diz. Quando ela sai, Gregory aparece, segurando uma pasta. Você lidou bem com isso, ele diz. Eu contei a verdade, Lena responde. É tudo que eu sempre precisei fazer. Gregory olha para ela orgulhosamente. Eles vão chamar de história de redenção. Ela balança a cabeça. Não é redenção. É evolução. Lá fora, o sol da tarde pinta o porto de dourado. O riso de Eli ecoa da sala de brinquedos no corredor. Lena se vira pro som, os olhos suaves. Essa é a manchete real. Ela murmura. Aquela risada. Significa que eu venci. E pela primeira vez, a história dela não é sobre o que foi tirado. É sobre o que ela construiu das cinzas. Exatamente 3 anos depois do escândalo que quase destruiu a vida dela, Lena Hartwell fica diante de um espelho num vestido marfim suave, o reflexo brilhando sob o lustre. Essa noite não é sobre dor. É sobre vitória. A Fundação Shield Har está realizando o primeiro gala de caridade no mesmo local onde tudo deu errado, o Mariners Club. A ironia não passa despercebida. O salão que uma vez ecoou com riso e crueldade agora vai testemunhar graça e força. Grace, a mulher que filmou aquela noite, se aproxima por trás, prendendo um broche prateado em forma de pena no vestido de Lena. Você tem certeza sobre esse lugar? Ela pergunta baixinho. Você podia ter escolhido qualquer outro lugar na cidade. Lena sorri. Por isso eu escolhi aqui. Eu não vou deixar memórias me possuírem mais. Convidados começam a chegar. Líderes, celebridades, sobreviventes, jornalistas. O tapete vermelho brilha, mas o tom da noite é reverente, não glamuroso. Em cada mesa tem um cartãozinho. Dignidade não tem preço. Toda mulher merece segurança. Gregory Hartwell observa a filha do outro lado da sala. Ele não parece mais o gigante corporativo que uma vez comandou a mídia. O cabelo ficou mais grisalho, os ombros mais suaves. Mas quando vê Lena rir com convidados, os olhos acendem com algo que nenhum império pode comprar. Paz. Quando a orquestra começa a tocar, Lena caminha pro pódio. O mesmo lugar onde anos atrás Vivienne Beaumont tinha zombado dela na frente do mundo.
Agora a multidão se levanta, aplauso trovejante. 3 anos atrás, Lena começa. Eu fiquei nessa sala me sentindo menor do que nunca me senti na vida. Eu tava grávida, assustada e humilhada. Eu achei que minha história terminaria aqui. Mas em vez disso, foi onde começou. A sala fica em silêncio. Ela continua, voz firme. Toda mulher aqui sabe o que significa ser silenciada. Essa noite, a gente quebra esse silêncio. Não com raiva, mas com propósito. Porque o que eles planejaram para vergonha virou nossa fundação. Aplauso incha de novo. Câmeras piscam, mas dessa vez a luz não queima. Ilumina. Gregory se junta a ela no palco, a mão descansando gentilmente no ombro dela. Eu costumava achar que poder significava controle. Ele diz. Mas minha filha me ensinou que poder verdadeiro é proteção. Ela reconstruiu o que outros tentaram destruir. E essa noite, a gente honra essa força. Não só dela, mas de toda mulher. A multidão se levanta mais uma vez, batendo palmas, alguns em lágrimas. Mais tarde, conforme a noite se desenrola, doadores prometem milhões. Sobreviventes compartilham histórias no palco. Raquel Lang, agora diretora de advocacia legal da Fundação, anuncia o lançamento de uma linha direta nacional. Grace apresenta um programa novo para mulheres grávidas enfrentando abuso, apropriadamente chamado Projeto AVA, em homenagem ao nome do meio de Lena. Mas o momento mais poderoso vem quando um grupo pequeno de mulheres entra na sala quietamente. Ex-funcionárias da propriedade Beaumont. Elas vieram por conta própria, vestidas simplesmente, rostos solenes. A multidão abre caminho enquanto se aproximam de Lena. Uma delas, uma empregada mais velha, fala suavemente. A gente trabalhou para ela. Para Vivienne. A gente viu o que ela fez com você. A gente ficou em silêncio então. A gente sente muito. Os olhos de Lena brilham. Ela estende a mão, pega a mão da mulher. Vocês não me devem perdão, ela diz gentilmente. Vocês devem a vocês mesmas. Vocês são livres agora. Não deixem o passado acorrentar vocês. Um silêncio cai. Câmeras capturam o momento, mas não parece publicidade. Parece cura. Quando a noite termina, Lena sai para a varanda com vista pro porto. O mesmo horizonte que uma vez a zombou agora brilha como promessa. Gregory se junta a ela, uma taça de champanhe na mão. Você mudou a história, ele diz. Ela sorri, vendo as ondas. Não, pai. Eu só terminei o capítulo. Atrás deles, a orquestra começa a tocar de novo. Suave, elegante, cheia de luz. E pela primeira vez, o Mariners Club não é cena de humilhação. É monumento ao renascimento. E assim, minha gente, a gente chega ao verdadeiro final. Amanhã depois do gala, a luz do sol se espalha sobre o porto de Boston. Dourada e quieta. A cidade parece respirar diferente agora. Mais suave, de alguma forma. Como se os fantasmas dos escândalos finalmente tivessem sido colocados para descansar. Lena Hartwell acorda cedo. O som de gaivotas flutuando pela janela da casa dela. Pela primeira vez em anos, ela se sente descansada. Sem pesadelos, sem flabaques. Só paz. O riso de Eli ecoa pelo corredor. Ela segue até a cozinha onde Gregory senta no balcão lendo o jornal da manhã enquanto Eli joga cereal na mesa em vez de na boca. Você tá ensinando maus hábitos para ele? Lena provoca. Gregory olha por cima do jornal, a expressão suave. Ele tá me ensinando paciência. Parece justo. Ela ri e beija a cabeça de Eli antes de servir café. Você não deveria estar acordado tão cedo, pai. Ele dobra o jornal, revelando uma manchete que faz ela pausar. Gala do Mariners Club arrecada 40 milhões para iniciativas de proteção feminina. Embaixo tem uma foto dela no pódio. Forte, calma, radiante. A legenda diz: a mulher que transformou humilhação em esperança. Gregory entrega para ela. Você fez isso. Ela balança a cabeça. A gente fez isso. Depois do café, ela leva Eli pro parque na orla perto do escritório da fundação. O ar de primavera tá fresco. O mundo florescendo de novo. Pessoas a reconhecem, acenam educadamente, mas ninguém invade. Ela não é mais manchete. Eles a veem como pessoa. Enquanto Eli cambaleia em direção ao chafariz, uma mulher se aproxima hesitante. Parece nervosa, segurando um jornal dobrado. Senhora Hartwell. Lena sorri gentilmente. Só Lena, por favor. A voz da mulher treme. Eu tava numa situação parecida com a sua. Não igual. Mas meu chefe me ameaçou depois que eu falei. Sua história, sua fundação, me salvou.
Eu só queria dizer obrigada. Lena estende a mão, tocando a mão da mulher. Você se salvou, ela diz gentilmente. A gente só deu um lugar para você pousar. A mulher acena, olhos brilhando. Você me deu coragem. Quando ela vai embora, Lena se vira para ver Gregory observando de um banco. Ele tem aquele olhar quieto de orgulho de novo. O mesmo que usou no dia que ela lançou Shieldhar. Mais tarde naquela tarde, visitam a fundação juntos. O saguão zumbi de vida. Voluntários empacotando caixas de cuidado. Advogados revisando arquivos de caso. Sobreviventes rindo tomando café. Na parede atrás da recepção, o mural retrata uma fênix erguendo das chamas, as asas se espalhando pelo teto. Grace caminha carregando um arquivo. Você tem uma ligação do gabinete do governador, ela diz. Eles estão propondo parceria para financiamento estadual de programas de proteção à vítima. Lena pisca. Isso é enorme. Grace sorri. Eu te disse que a gente estava só começando. Enquanto caminha pro escritório, passa pela carta emoldurada de Vivienne Beaumont. A tinta agora desbotada, mas a mensagem eterna. Ela escolheu manter ali como lembrete de que dor pode ser transformada. Mesmo quando perdão parece impossível. A janela do escritório dela dá vista pro porto. O mesmo horizonte que uma vez simbolizou tudo que ela perdeu agora simboliza tudo que ela reconstruiu. Gregory se junta a ela segurando 2 xícaras de chá. Você já pensou no que vem depois? Ele pergunta. Ela sorri suavemente. Eu costumava achar que a história terminava com vingança. Depois achei que terminava com justiça. Mas agora acho que nunca realmente termina. Só muda de direção. Ele ri. Você tá parecendo filósofa. Talvez maternidade faça isso, ela diz. Você começa a ver a vida como capítulos em vez de batalhas. Eles ficam juntos na luz do sol, vendo a água brilhar. Uma batida vem na porta. Raquel entra segurando um envelope do governador. E Lena, parabéns. Lena abre. Lá dentro tem uma proclamação assinada e selada. 12 de abril, dia Shieldhar, estado de Massachusetts. Por um momento, Lena não consegue falar. Lágrimas enchem os olhos. Gregory descansa a mão no ombro dela. Sua mãe estaria orgulhosa, ele diz baixinho. Lena olha pro porto, a luz refletindo como prata pelas ondas. Eu acho que ela sussurra. O riso de Eli ecoa do corredor. O mundo lá fora tá mais brilhante. Vivo. E conforme o sol nasce sobre Boston, Lena Hartwell finalmente entende que a história dela nunca foi sobre vingança. Foi sobre legado. Então é assim que a história termina, meus queridos. Se você ficou aqui comigo até esse momento, então algo na jornada de Lena deve ter tocado seu coração de um jeito quieto e pessoal. Talvez tenha te lembrado que dor não precisa definir a gente. Ela pode refinar a gente. Os estoicos costumavam dizer, o que fica no caminho se torna o caminho. O sofrimento de Lena virou exatamente o caminho que levou ela para a força, compaixão e propósito. Marco Aurélio uma vez escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você vai encontrar força. Essa é a verdade da cura. Não é sobre vingança ou esquecer. É sobre reclamar paz dentro de você mesmo. Então se a vida já arrancou sua dignidade ou sua voz, lembra dessa história. Lembra que até a noite mais escura pode dar à luz um amanhecer mais brilhante. Se essa jornada fez você sentir algo, esperança, coragem, ou até só um pouquinho mais de fé na humanidade, então por favor, deixa aquele like no vídeo, compartilha com alguém que precisa, e se inscreve no canal. Porque em algum lugar por aí, outra mulher tá esperando para ser lembrada de que ela também pode se erguer de novo. E talvez juntos, a gente possa ajudar ela a acreditar. Muito obrigado por assistir. Até a próxima história.